Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião aí do grupo TIs Integradas. Hoje nós temos o prazer aí de receber nossa grande e antiga amiga Thaís Guimarães, que é infectologista, mas é uma infectologista que há muitos anos trabalha com pacientes críticos. Portanto, essa é uma particularidade importante que eu identifico, que o infectologista que tenha a prática do doente crítico tem uma visão diferente do infectologista de consultório, de ambulatório, de enfermaria. E a Thaís faz isso com a gente no IANSP, faz isso com o HC e tem, portanto, aí uma larga, uma larga experiência. E vamos hoje discutir um assunto que é de grande interesse para nós na terapia intensiva, para a infectologia, para a CCIH, que é o controle das infecções associadas aí ao cuidado de saúde, em especial as infecções de corrente sanguínea, né? E a Thaís vai trazer para nós aí uma visão de como é que a gente pode melhorar a nossa capacidade de diagnóstico e tratamento dessa importante complicação. Thaís, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, em nome do Ciro e do Fernando. E seja bem-vinda, a tela é sua, você está em casa. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço aí o convite de estar participando com vocês dessa reunião, né? Obrigada, Ederlon, Fernando, Ciro. Como o Ederlon falou, amigos intensivistas, né? E para mim é um prazer aqui poder estar discutindo esse assunto com vocês. Então, de antemão, já agradeço o convite. Ah, vamos lá, vocês estão vendo a tela? Tudo certo? Tudo certo. Sim. Ok, então, como o Ederlon falou, eu vou centrar aqui a apresentação em otimização do diagnóstico e do tratamento de infecções de corrente sanguínea. Deixa eu só passar. Passou, Ederlon? Ok, ok. Ok, então tá bom, obrigada. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, e eu queria começar falando então do diagnóstico. Se a gente está falando de infecção de corrente sanguínea, eu parto do princípio que para o diagnóstico eu tenho que ter uma hemocultura positiva. E aí a gente precisa relembrar, primeiro de tudo, né, otimizar a coleta. Se eu não tiver uma coleta adequada, eu não vou conseguir o diagnóstico de uma hemocultura positiva. Então, esse aqui é um artigo que eu recomendo para vocês, é um artigo de revisão, escrito pela Maria Rita Elmore de Araújo. A Maria Rita é uma médica patologista clínica formada no servidor, que infelizmente ela não está mais entre nós, mas ela escreveu esse artigo aqui, que é Recomendações de Coleta, Processamento e Interpretação de Resultados. A primeira coisa, claro que todo mundo sabe disso, mas a hemocultura, se a gente quer aumentar a nossa rentabilidade, ela deve ser coletada antes do início do antimicrobiano. Cada punção tem que corresponder a 2 frascos para adultos, então, uma punção eu colho um frasco de aeróbio e um frasco de anaeróbio, e eu tenho que inocular dentro desse frasco para adultos 5 a 10 ml de sangue por frasco em cada punção, porque o volume está diretamente relacionado à rentabilidade da amostra. Então, aqui para vocês terem uma ideia, se eu colho só uma amostra e o paciente realmente tem uma bacteremia, eu vou ter 70% de chance de recuperar o patógeno. Se eu colho 2 amostras, isso chega até 90%. Se eu colho 3 amostras, 98%. E se eu colho 4 amostras, mais de 99%, se realmente o paciente tiver uma bacteremia verdadeira. Então, daí a importância que a gente sempre fala, né? 2 pares de hemocultura, sendo que um par corresponde a um frasco aéreo e um frasco anaéreo. Claro que a gente deve prestar atenção aí na antisepsia da pele, isso deve ser feito com clorexidina alcoólico a 0,5%. Aqui a ideia é que a gente tire os contaminantes da pele para que a gente não tenha presença de estafilococcus coagulase negativo, que é o principal.
E hoje a gente trabalha com metodologias atuais muito mais sensíveis. Então, a gente consegue detectar baixos níveis de inóculos bacterianos no sangue e, às vezes, a gente consegue detectar o patógeno em pacientes que têm uso prévio de antimicrobianos. E claro que a gente saiu aí de um passado de metodologias convencionais, onde a gente fazia a identificação por métodos manuais, depois passamos por métodos semi-automatizados. Hoje, a maioria dos laboratórios clínicos trabalham com métodos automatizados e a tendência é que a gente evolua aí para métodos de identificação de espectrometria de massa, que é o MALDI-TOF, e caminha aí cada vez mais para métodos moleculares, que eu vou abordar um pouquinho com vocês. Então, aí eu começo a falar um pouquinho da otimização do diagnóstico, né? Muitos laboratórios já trabalham com o MALDI-TOF, que é a espectrometria de massa para identificar gênero e espécie de bactéria com maior rapidez, e também a gente tem aí os kits de biologia molecular. Então, a pergunta que a gente faz é, ok, tudo bem, temos essas tecnologias avançadas, mas o que isso trouxe de benefício para a gente? Primeira coisa que trouxe de benefício é a rapidez do diagnóstico. Isso a gente não tem dúvida, eu vou mostrar aí vários trabalhos para vocês, o quanto que a gente reduz o tempo de identificação quando a gente tem essas novas tecnologias. Mas a pergunta que eu queria fazer é, será que a gente teve benefício dessa rapidez do diagnóstico no desfecho dos nossos pacientes? Será que isso realmente está diminuindo a mortalidade? Ou será que isso está tendo algum impacto em termos de descalonamento de antimicrobiano e da evolução da resistência? Então, aqui, olha, é um primeiro trabalho mostrando aí o quanto que a identificação do micro-organismo através de métodos moleculares, comparando com métodos tradicionais, trouxe de rapidez do diagnóstico. Então, aqui, quando eu penso no método tradicional de identificação, eu tenho aqui a coleta da hemocultura. A gente normalmente começa o antimicrobiano de uma maneira empírica, e quando a hemocultura positiva, no método tradicional, que é o automatizado que a gente usa, até eu ter identificação do gênero, espécie e teste de sensibilidade, eu vou demorar aqui cerca de 3 dias. Então, só vou conseguir dirigir a minha terapia antimicrobiana a partir do 3º dia. Quando eu tenho um método rápido de identificação, como, por exemplo, o MALDI-TOF, é o mesmo princípio, né? Eu colho a hemocultura, dou antibiótico terapia empírica, mas quando a hemocultura positiva, eu consigo encurtar em 2 dias a identificação de gênero de espécie através de métodos moleculares, e com isso eu consigo dirigir a minha terapia empírica de uma maneira mais assertiva, no menor espaço de tempo. Então, esse daqui também é esse tempo entre eu ter a hemocultura positiva e dar para o médico a identificação de gênero, espécie, teste de sensibilidade, é chamado TAT, que a gente chama de turnaround time, é o tempo que o laboratório demora para me devolver essa informação. Então, esse daqui é um outro trabalho também comparando a técnica de MALDI-TOF com a metodologia convencional, que é o GRAM, a cultura e o teste de sensibilidade de antimicrobianos, e o que a gente vê é que a média de identificação do tempo no MALDI-TOF em torno de 16 horas, e na metodologia convencional em torno de 45 horas, com uma diferença estatística aqui significante. Então, o que a gente vê aqui é que, na verdade, a gente consegue, com essas novas metodologias, encurtar o nosso diagnóstico. Vejam aí que a redução desse tempo para identificação foi em torno de 28 horas. Claro que aí a gente vê que, se eu retorno para o médico rápido essa identificação, eu tenho um aumento aqui de 11% na proporção de pacientes recebendo antimicrobianos focados já numa terapia dirigida após a detecção da hemocultura positiva. Esse é um outro trabalho que também demonstra, porque aí já estou entrando um pouquinho em desfecho clínico do paciente. É difícil a gente achar um trabalho que demonstre diminuição da mortalidade a partir desses testes moleculares. Esse é um deles que conseguiu comprovar que uma diferença na mortalidade. Então, eles compararam o período pré-intervenção, que é com a metodologia convencional, com o período de intervenção, comparando aqui um N razoável de pacientes com metodologia de MALDI-TOF, e quando a gente olha a mortalidade em 30 dias, ela foi menor quando a gente teve a intervenção, a mortalidade em 60 dias também, e a mortalidade hospitalar também, todos com diferença estatística significante.
Mas quando nesse trabalho eles foram fazer uma análise multivariada para ver os fatores independentes para a mortalidade, e aqui cortando a mortalidade em 30 dias, eles viram que o fator protetor que realmente contribuiu para diminuir a mortalidade foi o Malditoff, que é a tecnologia rápida, mas combinado com o programa de stewardship de antimicrobianos, ou seja, não adianta eu ter só a tecnologia se eu não tenho um uso racional de antimicrobianos fazendo a adequação da melhor terapia para o paciente. Então, vejam que aqui, ó, um odds ratio de 0,37, um intervalo de confiança menor que 1, com P significante, tanto na univariada quanto na multivariada, correspondendo aí como um fator protetor para mortalidade. E aqui, quando a gente analisa outros desfechos, como, por exemplo, o tempo de internação no hospital e tempo de internação na unidade de terapia intensiva, a gente vê também que a gente consegue benefício de diminuir esse tempo de internação quando a gente utiliza a tecnologia do Malditoff associado aí com o programa de stewardship antimicrobianos. Esse é um outro trabalho, bem aqui comparando 31 estudos, é uma meta-análise tentando avaliar o efeito dos testes rápidos moleculares em infecções de corrente sanguínea. 31 estudos, tem estudos quase experimentais, tem estudos de caso controle, mas tem estudos também randomizados controlados, cerca de 6.000 pacientes onde foi utilizado não só a espectrometria de massa, mas também a pesquisa de genes de resistência. E aqui, quando a gente analisa os trabalhos demonstram uma diminuição da mortalidade quando associado a um programa de uso racional de antimicrobianos, mas também quando não associado a um programa de uso racional de antimicrobianos, uma diminuição da mortalidade só com essas novas tecnologias. E aqui é uma outra meta-análise, analisando 6 estudos aqui, só estudos randomizados controlados, com cerca de 1.600 pacientes, analisando o impacto do Malditoff e da biologia molecular para identificação de gênero e espécie, na qual a gente vê uma redução da mortalidade quando a gente utiliza essas estratégias. Então, parece ser muito benéfico essa tecnologia. E claro que esses avanços da tecnologia nos levaram à identificação de gênero e espécie. E hoje, mas a gente ainda precisa do teste de sensibilidade dos antimicrobianos e cada vez mais a gente está caminhando aí para a detecção dos genes de resistência. A gente tem para fazer, então, mesmo que a gente tenha um aparelho de Malditoff, ou um teste que nos dê gene de resistência, que nos faça identificação por biologia molecular, a gente ainda vai precisar do teste de sensibilidade. Então, na maioria dos laboratórios, o teste de sensibilidade dos antimicrobianos é feito por métodos automatizados. Esses são as marcas dos aparelhos que fazem essa automação, vai ter aqui o Fênix, o Microscan, e a gente vai direcionar através do cartão. Então, se o micro-organismo é um gram positivo, vai aí o cartão dos antimicrobianos para gram positivo, se o micro-organismo é um gram negativo, vai o cartão para gram negativo, e depois o microbiologista faz a separação do que vai ser divulgado para o médico. Aí eu queria aproveitar essa reunião aqui de intensivistas e falar para vocês que desde 2014 a gente tem agora o BRCast, né? O que é o BRCast? O BRCast é a abreviação do Brazilian Committee of Antimicrobial Susceptibility Tests. Então, é um comitê que foi designado aí conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, pela Sociedade Brasileira de Infecto, de Microbiologia e de Patologia Clínica, para tentar implementar um teste de sensibilidade e rotinas diagnósticos que seja a nível nacional. Então, desde 2014, as sociedades vêm trabalhando aí para padronização dos testes de sensibilidade do laboratório de microbiologia, justamente com essa finalidade, né? Rever periodicamente os pontos de corte para interpretar o teste de sensibilidade do clínico com finalidade epidemiológica e, desde 2018, passou a ter uma implementação obrigatória nos laboratórios clínicos em todo o Brasil. Então, todo laboratório de análise clínica tem que seguir as normas do BRCast.
E, recentemente, desde, na verdade, 2019, esse comitê gestor decidiu alterar as definições das categorias de testes de sensibilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, mas essas definições de teste de sensibilidade, essas novas categorias, por conta de uma necessidade de exposição correta e para mitigar a responsabilidade dos laboratórios quando a gente tem testes que tenham dificuldades técnicas. Então, na verdade, o que mudou? Antes a gente tinha no antibiograma sensível, intermediário e resistente. E a gente sempre interpretou o intermediário como resistente e a tendência do clínico é assim, o que é intermediário eu não vou usar porque ele pode ser resistente. Hoje isso é um paradigma que foi mudado. Então, a gente passa a ter o S, o I e o R. O S é sensível e a gente deve utilizar doses habituais do antimicrobianos. Então, dose padrão o microorganismo é categorizado como sensível, porém tem uma alta probabilidade de sucesso terapêutico utilizando um regime com uma dosagem habitual, claro que respeitando aí a correção para a função renal. E o intermediário, ele passou a ser sensível, porém é um sensível aumentando a exposição. O que significa isso? É quando eu tenho um microorganismo que é sensível, porém, eu tenho uma alta probabilidade de sucesso porque eu tenho que dar doses altas do antimicrobianos para conseguir atingir concentração inibitória mínima no sítio de infecção. Então, a gente passa a soltar o resultado de I como sensível, aumentando a exposição. E o resistente é resistente como ele sempre foi. Ele vai ser categorizado como resistente quando houver alta probabilidade de falha terapêutica, mesmo se eu der doses máximas desses antimicrobianos. Então, essa aqui é a grande mudança. Então, aqui eu trouxe um print de um resultado laboratorial que a gente já está soltando no servidor. Então, em junho, quando teve a mudança aí do MV para a nova versão, o laboratório já passou a soltar os testes de sensibilidade dessa maneira. A gente ainda está implementando, porque precisa aí da tecnologia de informação para a gente poder colocar aqui a categoria intermediário, mas vocês já estão vendo o resultado dessa maneira. Então, quando a gente clica o resultado lá na minha PDF, eu sempre falo para os residentes, abram a cultura no PDF, não fiquem só olhando na tela do computador, porque a gente deixa de ver os rodapés e a gente não consegue enxergar com tanta nitidez as concentrações inibitórias mínimas. Então, esse é um caso, por exemplo, de uma hemocultura com Staphylococcus aureus, na qual eu tenho sensível dose padrão, e o intermediário, a gente vai colocar aqui, intermediário, vírgula, dose aumentada. Então, por exemplo, se eu quisesse usar ciprofloxacina para tratar esse Staphylococcus aureus, eu posso usar, só lembrando que eu vou ter que dar ciprofloxacina em doses máximas. É claro que nesse caso nós não vamos escolher a ciprofloxacina porque eu tenho talvez aqui outras opções, e tratando de sangue a gente vai preferir o glicopeptídeo, mas se fosse em outros sítios eu poderia usar desde que dose máxima. Então essa é a primeira mudança de paradigma que ocorreu aí com o BRCast. Então, só para vocês entenderem o que foi, o que antes, né, as definições antigas, eu tinha o sensível, o intermediário e o resistente. O que o laboratório categorizava como intermediário é porque ele não tinha certeza se pendia para o lado sensível ou se pendia para o lado resistente. Então, eles chamavam aqui de uma zona tampão, de um efeito incerto, mas que por razões farmacocinéticas, se eu aumentar a dose, eu consigo eficácia terapêutica. Então, como a gente aprimorou aí as noções de PK/PD dos antimicrobianos, a partir de 2019, então, a gente tem um sensível, que então aqui exposição com dose normal, e o sensível com exposição dose aumentada, que antes a gente soltava só como intermediário. E o que é resistente, não vamos ter dúvida. Então, o que mudou foi justamente aqui. A gente passou a categorizar o intermediário como um sensível, sempre lembrando que eu devo utilizar dose máxima do antimicrobiano para categoria intermediária. Aqui é só para mostrar para vocês, o BRCast tem uma página na internet que é brcast.org.br. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar lá essa abinha de documentos. Tem vários documentos, esses documentos são traduzidos porque o BRCast se espelha
se espelha no EUCAST, que é a normatização europeia. Então, todos esses documentos estão traduzidos para português. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem clicar, que vocês vão achar tabelas de ponto de corte, nota técnica, portarias e diretrizes, que é bastante interessante. Então, aqui, ó, só como um exemplo, se eu clicar na tabela de doses de antimicrobianos com tabelas de ponto de corte, ele vai me dar aqui, por exemplo, piperacillina tazobactam. Qual que é a dose que eu devo utilizar? 4,5 de 6 em 6 horas, eles recomendam a infusão estendida. Essa já é a dose padrão, mas a dose aumentada também é 4,5, 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, com a recomendação da infusão estendida. Mas, por exemplo, se eu encontrar algum micro-organismo com a categoria Meropenem intermediária, a minha dose padrão é 1 grama a cada 8 horas, que é o que a gente está habituado a usar, mas a dose alta, que seria a dose máxima, é a dose que a gente usa para o sistema nervoso central. Então, eu passaria aqui para utilizar 2 gramas a cada 8 horas. Aqui também a recomendação é a infusão estendida, mas, claro, se a gente não puder fazer a infusão estendida, a gente vai fazer a infusão em bolos, mas o importante é que a gente deve aumentar a exposição quando a gente achar um micro-organismo que seja categorizado na categoria intermediária, tá? E aí, claro, a gente passa aí para a biologia molecular, cada vez mais caminhando para a detecção de genes de resistência. E por que isso é importante e isso otimiza o nosso diagnóstico assertivo, principalmente infecção de corrente sanguínea? Porque agora a gente tem aí novos inibidores de beta-lactamase que vão agir especificamente em determinadas genes de resistência. Então, aqui é só um comparativo, a gente tem aí 2 drogas novas, razoavelmente novas no mercado, uma é o ceftalozone tazobactam e outra é o ceftazidima avibactam. Eu vou chamar a atenção aqui para o ceftazidima avibactam, porque justamente a diferença é no avibactam. Antes a gente tinha os antigos inibidores, tazobactam, sulbactam, clavulanato, que sempre combinados com beta-lactâmicos e que já tinham aí os antigos inibidores a capacidade de inibir beta-lactamases que a gente chama de clássicas ou beta-lactamase de espectro estendido. E hoje a gente tem os novos inibidores, a diferença desses novos inibidores, como o avibactam, helebactam, varbobactam, que vão surgir aí no mercado, é que eles não são beta-lactâmicos, eles são uma outra classe com uma outra estrutura química que a gente chama de DBO, que é diaminobioctanona, e que além de inibir as antigas beta-lactamases, eles inibem especificamente as carbapenemases do tipo KPC, especificamente o avibactam inibe a carbapenemase do tipo D, que é a OXA48. Então, para eu poder usar um ceftazidima avibactam, eu preciso que o laboratório me forneça a informação de que aquela bactéria possui uma carbapenemase do tipo KPC. E eu só vou conseguir isso através da pesquisa dos mecanismos de gene de resistência. Então, de uma maneira aqui bem simples, eu tenho aqui o tazobactam e o avibactam, e quando eu pego aqui o avibactam, eu vejo que ele inibe, diferentemente do tazobactam, as enzimas KPC, que a gente tem endemicamente aí nas nossas UTIs. E ele inibe também as enzimas da classe D, da OXA48, que, felizmente, a gente não tem uma prevalência de OXA48. A nossa maior prevalência é de enzima KPC. Mas se eu tiver uma metalo-beta-lactamase, que é o que a gente chama aqui das beta-lactamases da classe B, como, por exemplo, NDM, INP ou VIN, que é metalo-beta-lactamase de nova Belle, eu não vou conseguir inibição junto com o avibactam. Então, nenhum desses novos inibidores vai ter ação contra a metalo-beta-lactamase. Aqui, de uma outra maneira, o avibactam é o que a gente já tem disponível, mas brevemente vai surgir no mercado aí meropenem combinado com varbobactam e imipenem combinado com helebactam. E quando a gente olha para esses novos inibidores, todos eles vão conseguir inibir a enzima da classe KPC. Mas eu não vou conseguir nem os antigos inibidores, nem os novos inibidores, inibição se eu tiver uma metalo-beta-lactamase, como, por exemplo, uma NDM. Então, aí a gente fica triste se eu tiver uma metala, porque eu tenho poucas opções terapêuticas. Então, de novo, olha, esse é um resultado
do nosso hospital, do Hospital Servidor Público Estadual, é uma Klebsiella pneumoniae, isolada em sangue, que o laboratório, no seu teste fenotípico, ou seja, no teste de sensibilidade de antimicrobiano, encontrou resistência a imipenem e meropenem. Então, o que o laboratório faz? Ele faz um imunocromatográfico que me detecta qual que é o gene de resistência. Então, ele está colocando aqui no rodapé para mim. Teste imunocromatográfico positivo para bactéria produtora de carbapenemase do tipo KPC. Então, se eu sei que essa bactéria está produzindo KPC, eu posso utilizar com certeza o Avibactam, porque o Avibactam tem ação contra essa enzima. Então, eu preciso que o laboratório me dê essa informação, porque, por exemplo, se essa Klebsiella fosse produtora de uma carbapenemase do tipo NDM, que é uma metalobeta-lactamase, não adianta dar Avibactam, porque eu não vou conseguir tratar. E eu vou estar, além do paciente morrer, eu vou estar jogando dinheiro fora, porque esse é um medicamento muito caro. Então, não me basta só o fenótipo, não me basta só o teste de sensibilidade. Eu preciso que o laboratório me informe, e essa é uma tendência, que ele me informe qual que é o tipo de carbapenemase. Então, de novo, sempre falo com os residentes, cliquem no PDF da cultura, porque se a gente clicar só na tela do computador, eu não vou ver esse rodapé aqui. Então, preciso desse rodapé, porque o laboratório está me informando que essa é uma bactéria produtora de KPC. E isso, claro, vai fazer com que a gente tenha uma terapia mais assertiva para o nosso paciente e que a gente tire aí as outras drogas, polimixina ou, às vezes, vancomicina que a gente está dando para o paciente, que passa a ser desnecessário, que só vai selecionar micro-organismos resistentes. Então, esses slides aqui, olha, eu vou passar uma sequência para vocês, também é uma revisão do que a gente tem de disponibilidade para o diagnóstico de genes de resistência. Então, vejam, se eu olhar aqui para essa tabela, eu tenho o tempo que demora para sair o resultado, se a interpretação é fácil, se é difícil, qual o gene de resistência que o método identifica, a sensibilidade, a especificidade e em que tipo de espécime que ele foi testado. Então, vejam que eu tenho aqui meios cromogênicos que, por mudança de cor, conseguem me dizer qual que é o gene de resistência. Eu tenho métodos de discodifusão, eu tenho os métodos colorimétricos, que são chamados aí de carba-NP, que conseguem me detectar a maioria das carbapenemases. Tem ensaio imunocromatográfico, como é o que o servidor faz, né? O servidor pesquisa 3 enzimas, KPC, NDM e OXA48, cujo resultado sai muito rápido, que eu consigo uma sensibilidade, uma especificidade muito grande. Eu tenho também tecnologias de espectrometria de massa, eu tenho métodos moleculares, eu tenho aqui os CRs multiplex, que vocês devem ter ouvido falar aí, que consegue detectar vários genes de resistência direto da hemocultura positiva, como, por exemplo, aqui o Cefade. Tenho novas tecnologias de nanosfera para procurar genes de resistência. Tenho sequenciamento genético de nova geração, que, claro, aí vai conseguir me detectar com muito mais precisão esses genes de resistência. E aqui vocês já podem ver que já tem aqui as marcas, né? O FilmArray, que é bastante conhecido de todo mundo, que é o painel da Biomerrier, o Luminex, que também é conhecido aí de bastante propaganda que o pessoal faz, que consegue detectar os genes de resistência. Mas vejam que a gente já está numa fase muito mais além de genes de resistência. Já tem vários estudos aí utilizando genômica para conseguir fazer diagnóstico de infecção. Então, o que é a genômica? É um ramo da genética que estuda o genoma completo de um organismo. Então, a gente consegue tanto sequenciar o genoma humano e muito mais facilmente o genoma de uma bactéria. Mas a gente já está numa fase de metagenômica. O que é a metagenômica? É o sequenciamento de um conjunto de genomas. Isso está sendo muito utilizado em ambiente, né? O prefixo meta, metaverso, que a gente vê bastante, é a ideia de transcendência. Então, para amostras ambientais, onde eu tenho vários genomas, eu poderia utilizar uma metagenômica. Isso não tem sido feito só em ambiente, para investigação de surto, mas isso tem sido feito também para o diagnóstico de infecção, principalmente em osteomielite, mas
também em sangue, porque às vezes a gente tem hemocultura polimicrobiana que a gente vai identificar o DNA da bactéria. É claro que e antes da cultura, eu não vou precisar da cultura se eu tiver numa técnica de metagenômica, ou até para infecções onde a rentabilidade da cultura é difícil, como, por exemplo, endocardite com hemocultura negativa, ou paciente neutropênico febril, que a gente não consegue fazer o isolamento do agente em hemocultura. Se você fizer uma metagenômica, você vai achar DNA de estafilococcus coagulase negativo, ou de bactérias gram-negativas com uma maior precisão. É claro que ele vai detectar tudo, não necessariamente o DNA que está lá está expresso e está causando infecção. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas, para líquidos estéreis, ele está sendo bastante utilizado com uma maior precisão aí de diagnóstico. E aí, já que eu falei que o primeiro de tudo começa pelo coleta da hemocultura, o último de tudo acaba com comunicar o resultado. Então, no mesmo artigo aí da Maria Rita, a comunicação do resultado é extremamente importante. Então, a hemocultura é um resultado crítico e a gente precisa fazer com que isso chegue ao médico prescritor. Então, o resultado parcial de hemocultura é alta prioridade e deve ser notificado para o médico assistente. Então, assim como a gente checa hemograma, assim como a gente checa potássio, assim como o laboratório deve informar que o paciente tem um potássio de 7,5, o laboratório deve comunicar o resultado de hemocultura positiva, porque isso é um resultado crítico. Se a gente deixar só para que o médico cheque no computador, ele pode checar isso uma semana depois, e se ninguém avisar da hemocultura, ou tomou antibiótico demais, ou tomou antibiótico de menos. E mesmo com todas essas tecnologias que a gente tem, genômica, biologia molecular, Malditoff, a gente ainda não consegue substituir a coloração de Gram. Então, tudo no laboratório começa com uma coloração de Gram. Quando é hemocultura positiva, a primeira coisa que o laboratório vai fazer é uma coloração de Gram. E se ele me reporta esse resultado, então, está crescendo coco gram positivo, está crescendo um bacilo gram negativo, e eu relato esse comunicado para o médico, eu já consigo tanto otimizar a terapêutica quanto descalonar os antimicrobianos que a gente começou empírico, que podem não ser necessários. Então, a comunicação do resultado de Gram é tudo, né? Então, como já dizia aí o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, e o nosso laboratório no servidor avisa por telefone os resultados parciais das hemoculturas positivas. E aí, como que nós diagnosticamos, então, já tem hemocultura positiva, como é que eu vou classificar essa infecção da corrente sanguínea? Então, essa é a classificação que as comissões de controle de infecção hospitalar utilizam para fins epidemiológicos, e claro que aí a gente está centralizando nas bacteremias primárias ou nas bacteremias que são relacionadas ao uso dos catéteres venosos centrais. Então, são critérios epidemiológicos, isso aqui não define tratamento, quem define tratamento é o médico e a condição clínica do paciente, mas isso é o que nós vamos notificar como uma infecção da corrente sanguínea e calcular a taxa de densidade de incidência. Então, o que a gente considera? Para paciente acima de 28 dias, porque para criança eu considero outros sintomas, então para o paciente adulto é quando eu tenho um isolamento de um germe em hemocultura e essa hemocultura positiva, essa infecção não está relacionada a nenhum foco, então ele não tem nenhum foco que justifique essa bacteremia, não tem pneumonia, não tem infecção do trato urinário, não tem infecção intraabdominal, a gente chama isso de infecção primária de corrente sanguínea, IPCS. Quando eu tenho um germe que pode ser contaminante de pele, e aqui então a gente tem a relação Corynebacterium, Bacillus, Propionibacterium, coagulase negativo ou víridas, eu preciso de 2 hemoculturas coletadas em momentos distintos, até pode ser no mesmo dia, mas não pode ser da mesma punção, tá? Então, se eu tiver 2 punções diferentes com crescimento de coagulase negativo e o paciente tem sinais ou sintomas sistêmicos, eu vou considerar isso também como uma infecção primária de corrente sanguínea. E aqui é o que a gente considera de infecção relacionada a catéter. Quando eu sei
que a fonte da bacteremia é o catéter. Então, a gente tem 3 critérios, na verdade, a gente utiliza somente os 2 primeiros, eu não utilizo o terceiro, porque o terceiro é uma hemocultura quantitativa, e a gente não faz hemocultura quantitativa, a nossa hemocultura é sempre qualitativa, uma unidade formadora de colônia, a hemocultura é positiva, então eu vou utilizar esses 2 critérios. O primeiro critério é quando eu tenho a ponta do catéter que já foi retirado com um crescimento de mais de 15 unidades formadoras de colônia, e eu tenho o crescimento do mesmo patógeno numa hemocultura coletada periférica. Então, a fonte dessa minha bacteremia é o catéter venoso central. Ou quando eu não tiro o catéter e colho a hemocultura pelo catéter venoso central, e nesse catéter venoso central cresceu o mesmo micro-organismo, com um diferencial de tempo de positividade aqui de 2 horas ou 120 minutos, sendo que cresce mais rápido na amostra do sangue coletado do catéter venoso central do que na periferia. Então, aí eu coloco a culpa no catéter. A fonte dessa bacteremia é o catéter, tá? Então, aqui eu não tenho dúvida, né? A fonte da minha bacteremia é o catéter. Na primária, a gente acaba jogando como se a culpa fosse do catéter, mas na verdade é porque eu não tenho outro foco. Mas aqui é claramente preenchido o critério de definição e a gente vai notificar isso como uma infecção da corrente sanguínea. Então, mensagens para a gente levar para casa. Se eu tenho um paciente lá na UTI, fazendo febre, com hipotensão, com calafrios, e a minha suspeita é uma infecção de corrente sanguínea, eu vou lá olhar. Se o paciente tem um catéter de curta permanência e eu posso tirar esse catéter, então tire o catéter, mande a ponta para a cultura, lembrando que a ponta é 5 centímetros da extremidade distal num tubo seco estéreo, porque o laboratório vai fazer uma técnica de rolamento, e colha uma hemocultura periférica pareada, porque senão não consigo fechar o critério. Eu preciso da hemo periférica e a ponta do catéter, tá? Se eu tenho o mesmo paciente com suspeita de infecção de corrente sanguínea, ele tem um catéter de curta permanência que eu não posso tirar, porque ele não tem acesso, ou porque ele está plaquetopênico, ou porque não vou conseguir passar outro catéter, ou esse paciente tem um catéter de longa permanência, não vamos sacar o catéter de longa permanência que o paciente precisa. Então, daí eu colho a hemocultura pelo catéter venoso central e colho uma hemocultura periférica. É claro que se crescer, eu vou ter que pensar em tirar o catéter de curta permanência ou fazer uma lock terapia se for um catéter de longa permanência. Mas sempre colho a hemocultura periférica pareada para a gente poder fechar o critério e saber qual que é a fonte da nossa bacteremia. Então, mensagens. Não vamos mandar a ponta para a cultura do catéter se o catéter for retirado por outro motivo que não seja suspeita de infecção da corrente sanguínea. Não precisa do catéter. Vou tirar o catéter, posso jogar o catéter fora e não preciso gastar o dinheiro mandando a ponta para a cultura, porque isso dá trabalho para o laboratório. E também não devo colher hemocultura pelo catéter de rotina, porque às vezes a gente vê, né? Não tem acesso venoso periférico, a veia de difícil punção, o doente está com droga vasoativa, não está perfundindo bem, eu vou lá e colho do catéter venoso central e mando para o laboratório como se fosse periférica. Então, ou mesmo se eu mandar como o catéter e tiver crescimento, se eu não tiver uma periférica, eu não consigo saber se é só uma colonização do catéter ou se é uma infecção. Então, essa prática deve ser evitada e a gente sempre deve ter a cultura pareada, tá? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da epidemiologia do que a gente tem de agentes isolados de infecção de corrente sanguínea. Esses dados são do ano de 2022, município de São Paulo. Então, para lembrar que todas as comissões de controle de infecção hospitalar mandam as suas taxas para a Covisa é a Prefeitura de São Paulo, e eles nos mandam os dados depois, fazendo um agregado aí anual. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, só dado de UTI adulto do município de São Paulo, a gente tem aqui, olha, 20% de infecção por Staphyloepidermidis
14% de patógenos por Staphylococcus aureus. E chama a atenção que a gente tem no UTI adulto 13% de cândida. Os outros micro-organismos têm uma prevalência muito menor, mas a gente tem aqui também 11% de Acinetobacter, a gente tem aqui 9% de Pseudomonas e a gente tem aqui 8% de Klebsiella, que são os agentes mais frequentemente isolados de infecção de corrente sanguínea. Aqui são os dados do estado de São Paulo, CVE São Paulo, só que esses dados aqui são um pouquinho mais antigos, são de 2021, porque a gente ainda não tem os dados de 2022, mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, olha, 12 mil micro-organismos isolados, o estado de São Paulo tem cerca de 790 hospitais que notificam as suas taxas, e quando a gente olha quem que é o mais prevalente aqui, 20% de Klebsiella, como causadora de infecção de corrente sanguínea, seguida aqui de 19% de Staphylococcus epidermidis, 11% de aureus, e aqui a gente tem 13% de Acinetobacter baumannii. E quando a gente vai olhar, esses são os dados do Hospital Servidor Estadual, só das UTIs adultos, nós temos 4 unidades de terapia intensiva no servidor, foi um N de 50 micro-organismos isolados em infecção de corrente sanguínea que preencheram o critério de definição, e aqui, na verdade, está uma miscelânea, mas é porque a gente acaba tirando pelo perfil de resistência. Mas o que a gente tem? 14%, na verdade 16% de cândidas, porque aqui é álbicas com não álbicas, então 16% de candidemias, 10% de Burkholderia cepacia, e aqui é por conta do surto que a gente teve aí, que na verdade começou em 2022, depois, se vocês que tiverem curiosidade, eu conto a identificação desse surto, Ederlon sabe do surto da Burkholderia cepacia. Eu tenho aqui 6% de Klebsiella, 8% de Pseudomonas, e aqui é 10% de Staphylococcus aureus. Então, correspondendo aí com o perfil que a gente acha tanto no município, quanto que a gente acha no estado de São Paulo. Aqui é para vocês perceberem a evolução da resistência durante os anos. Então, desde 2005, né, essa primeira curvinha aqui, a porcentagem de Acinetobacter resistente a carbapenêmico, a gente acaba 2021 com 87% dos Acinetobacters resistentes a carbapenêmico, de novo, só dados de UTI adulto. A gente tem 58% de resistência de Klebsiella ao carbapenêmico, a gente vê também a ascensão, principalmente aqui a partir de 2014. As pseudomonas resistentes a carbapenêmico em corrente sanguínea, elas são estáveis, elas ficam aqui sempre em torno de 35% de resistência a carbapenêmico, mas vejam que a gente tem outras enterobactérias também resistentes a carbapenêmico. Eu tenho 20% de Enterobacter resistente a carbapenêmico em corrente sanguínea e tenho 18% de E. coli resistente a carbapenêmico isolado em infecção de corrente sanguínea. Tá? E para finalizar, a parte do tratamento. O tratamento de corrente sanguínea causadas por cocos gram-positivos, ele é bem mais fácil do que os gram-negativos. Então, se eu tenho Staphylococcus aureus ou epidermidis, que é o mais comum dentre os coagulados negativos, e ele for sensível à oxacilina, a droga de escolha é a oxacilina. Se ele for resistente à oxacilina, a droga de escolha é a vancomicina. Lembrando aqui que quando a gente isola aureus em corrente sanguínea, é obrigatório fazer um ecocardiograma, porque é um germe que dissemina à distância, e o tempo de tratamento vai 14 dias no tratamento total, se ele não tiver endocardite. Se ele tiver endocardite, a gente estende o tratamento. Prestar atenção se for um aureus resistente à oxacilina, a gente tem que olhar para o MIC da vanco. Se o MIC da vanco for de 2, a gente tem relatos de falência terapêutica com vancomicina, então a indicação de daptomicina, mas é muito raro a gente ter um Staphylo com MIC de 2 para vanco. O residente da AMI fez um levantamento de 3 anos com dados de bacteremia por aureus do servidor, e de 180 amostras ele achou um com MIC de vanco de 2, então ele não é muito prevalente. E lembrar que nesse caso de infecção de corrente sanguínea por MRSA é onde eu tenho a indicação precisa da vancocinemia, porque eu tenho que manter essa vancocinemia entre 15 e 20, porque esse é o modelo de dosagem de nível sérico que foi feito em infecções microbiologicamente documentadas por MRSA. Se for um enterococo, ampicilina sensível, droga de escolha ampicilina.
Se for ampicilina resistente e vanco sensível, a droga de escolha é vancomicina. E se for resistente a AMP e vanco, a nossa orientação é que se trate esse micro-organismo com linezolida. Lembrando que se for endocardite, a gente tem que combinar ou a ampicilina ou a vancomicina com aminoglicosídeo para ter um efeito sinérgico. Streptococcus, a gente não tem problema de resistência, então a gente trata com pene ou ampicilina. Então, bovis, viridans, agalacti, penicilina ou ampicilina vai ser a droga de escolha. E se for um pneumo, que não é uma corrente sanguínea primária, mas sim secundária, é um quadro pulmonar, a droga de escolha é ceftriaxona. E eu acho que o mais difícil é a gente falar de tratamento para bacilo gram-negativo e infecção da corrente sanguínea. Então, essa é a padronização que a CCIH fez junto com o serviço de infectologia para gram-negativos resistentes. Foi baseado aí nos guidelines europeu e da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, adaptado um pouquinho para a nossa realidade. Então, aqui está categorizado por a gente. Se eu tenho uma hemocultura, aqui, na verdade, infecções graves, a gente considerou corrente sanguínea ou pneumonia associada à ventilação mecânica, mas a corrente sanguínea está inclusa aqui. Então, se eu tenho um Acinetobacter que é resistente a carbapenêmico e sensível a polimixina e sensível a sulbactam, a gente vai fazer ampicilina sulbactam dose alta mais polimixina B. Depois eu vou mostrar mais alguns dados se é monoterapia ou é terapia combinada. E se ele for resistente a tudo, que é o que normalmente a gente vê, a gente vai fazer uma combinação aqui de 3 drogas, sulbactam com dose alta, polimixina B e tigecyclina dose dobrada, porque a gente precisa aí da dose máxima. Se eu tiver uma infecção de corrente sanguínea por Pseudomonas aeruginosa e ela for resistente a carbapenêmico, mas sensível às outras drogas, que é o que habitualmente a gente vê no nosso perfil, eu posso dar com certeza ceftazidima, porque isso aqui não é uma carbapenemase, isso aqui é uma perda de purina, então consigo dar ceftazidima com segurança. Então, é uma estratégia poupadora aí de outras drogas. E se eu tiver resistência a todos os beta-lactâmicos, então resistência a ceftazidima e resistência a carbapenêmico e só sensível a polimixina B mais um aminoglicosídeo, porque aqui o novo inibidor de beta-lactamase não vai fazer muito efeito. Se eu tiver as enterobactérias, que aqui então entra a Klebsiella, produtora de carbapenemase, de novo, eu tenho a informação de que ela está produzindo KPC, que eu vou enxergar como resistência a carbapenêmico, mas eu tenho que ter o imunocromatográfico, que é uma KPC, ceftazidima bactam, e claro que aí posso fazer também uma combinação de polimixina B mais um outro agente. E se ela for resistente tanto a carbapenêmico quanto a polimixina B, aí eu não tenho alternativa, eu só vou ter ceftazidima bactam como opção terapêutica. E se eu tiver uma enterobactéria produtora de uma metalo, ou seja, NDM, vinho ou INP, eu não tenho opção terapêutica, a escolha aí é ceftazidima bactam com astrionam, que a gente tem aí disponibilidade para um tratamento no hospital, porque não é uma droga padrão. A gente teve, acho que, 2 casos só de NDM que a gente precisou utilizar, mas não adianta, principalmente a depender do gênero, não adianta eu dar polimixina, porque normalmente essas bactérias são providência, ou morganella, ou serrácea, que são intrinsecamente resistentes à polimixina. Aqui é só para mostrar para vocês, esse é um estudo que o Igor, que era o R4 do ano passado da CCIH, fez. Ele fez uma análise retrospectiva do tratamento antimicrobiano por Acinetobacter resistente a carbapenêmico. Então, ele pegou todos os dados do servidor e a gente acabou juntando a nossa casuística com o Hospital Evangélico de Curitiba. O João Paulo mandou os dados para a gente e a gente conseguiu analisar aqui 123 infecções por Acinetobacter resistente a carbapenêmico, das quais 46% eram infecções de corrente sanguínea, mas a gente tinha casos de PAV também. 86% desses pacientes estavam em unidade de terapia intensiva, 70% tinham diagnóstico de COVID, e vejam, a gente teve uma mortalidade de 70%. A Acinetobacter é uma infecção que mata muito, 70% de mortalidade. Mas quando a gente foi comparar monoterapia com terapia combinada, não teve diferença estatística significante, ou seja, morreu igual nos 2 braços. E aqui é só para vocês verem a miscelânea de tratamento combinado que a gente faz para a Acinetobacter. Então, teve caso que tomou só poli B, teve caso que tomou
Ampicilobactam sozinho, mas a maioria dos casos, poli-B foi a monoterapia mais prevalente, mas a terapia combinada foi poli mais mero, poli mais ime, poli mais ampicilobactam, poli mais genta. O pessoal de Curitiba utilizou em alguns casos doxiciclina, porque eles estavam com falta de polimixina B, mas quando a gente foi comparar a monoterapia com terapia combinada, mortalidade exatamente igual. Então, de novo, para não fermentadora, a gente ainda tem dúvida se a gente pode tratar com monoterapia ou se a gente precisa de pelo menos 2 drogas. Para enterobactéria resistente a carbapenêmico, se eu estiver utilizando ceftazidimab, bactam monoterapia, isso não tenho dúvida, mas se eu não tiver ceftazidimab, bactam e estiver utilizando polimixina B, aí é polimixina B mais alguma coisa, porque a gente sabe que a polimixina B também tem um aumento de mortalidade por conta da sua dificuldade de concentração sérica e por conta da sua nefrotoxicidade, que contribui também para o óbito do paciente. E aqui, rapidamente, só para a gente acabar, essa é uma experiência de um trabalho que a gente fez no HC, a Leia foi minha aluna de doutorado, e a pergunta foi exatamente essa, né? A gente tinha um mal de TOF no HC desde 2016. E aí a pergunta que o TOF trouxe de benefício para a gente, será que a gente está fazendo o diagnóstico mais rápido? Será que o nosso paciente está morrendo mais ou está morrendo menos? Então, a gente resolveu ver aí qual que era o impacto do mal de TOF associado com a detecção de genes de resistência em pacientes só de terapia intensiva com bacteremia por gram negativo. Então, só para mostrar para vocês o que a gente compilou, um período de intervenção que foi aí de 1 ano pré-pandemia, era convencional. O laboratório identificava o GRAM, fazia o MALDI-TOF da colônia e o resultado chegava no médico se ele visse o resultado no computador. E o período de intervenção, que foi aqui teve uma lacuna, porque nós tivemos a pandemia, mas o período de intervenção foi de setembro de 2020 até 2021, quando o laboratório identificava um BGN em hemocultura e o paciente estava na UTI. Aqui teve 3 mudanças. O mal de TOF passou a ser realizado direto da hemocultura. Aqui ela esperava a colônia crescer para passar a colônia no aparelho. Fazia a pesquisa do gene de resistência e o que a gente está chamando de estudo de chip com comunicação ativa em tempo real, a própria aluna avisava na UTI o médico que tinha um BGN em crescimento na hemocultura, ou por telefone, porque ela fez um grupo de WhatsApp, ou ela ia pessoalmente na UTI avisar da hemocultura. O que a gente queria ver mortalidade. Foram 114 pacientes no primeiro período, 102 no segundo. Não teve diferença na mortalidade, morreu igual nos 2 grupos. Só lembrar que aqui a gente teve bastante pacientes com Covid, mas nós não conseguimos alcançar esse desfecho de menor mortalidade no período de intervenção, mas a gente conseguiu 2 desfechos, tempo de permanência hospitalar menor no período de intervenção e tempo de permanência na UTI também menor no período de intervenção, com diferença estatística significante. Quando a gente for olhar consumo de antimicrobianos, claro que ela avisava que tinha gram negativo, o médico tirava vanco, com certeza que ele tinha dado empírico, mas olha, a gente conseguiu diferença estatística com consumo de antimicrobianos no período de intervenção. Especificamente, diminuímos o consumo para bactérias gram-positivas, mas diminuímos também o consumo de carbapenêmico, aqui é mediana, tá? Mas não conseguimos diminuição do consumo de colistina, pelo contrário, foi igual, e o consumo de ceftazidimab, bactam também foi igual nos 2 períodos. E quando a gente foi analisar o custo do antimicrobiano, da mesma maneira, né? Todos os antimicrobianos aqui a gente teve na verdade, um aumento do custo, isso a gente está falando só do custo direto do antimicrobiano, mas se a gente for olhar aqui, diminuição de 78% nos custos com antimicrobiano com espectro para gram-positivo, isso aqui praticamente é vancomicina, menos de 34% nos custos dos antimicrobianos com carbapenêmico, menos 47% no custo com a polimixina B, e claro, aqui a gente teve um aumento porque a ceftazidimab bactam não era padrão e passou a ser padrão e a gente passou a utilizar para os casos de KPC positivo. Aqui é o importante também que eu falei lá no começo da aula, o TAT, né? O período pré-intervenção, a gente tinha aqui um TAT até a detecção do mal de TOF de 26
6 horas, isso passou para 9 horas. Então, redução de você fazer o molde direto da hemocultura sem precisar ter o crescimento bacteriano em torno de 17 horas. E isso fez com que o resultado chegasse mais rápido no médico, não só porque ela fez o molde direto da hemocultura, mas porque a pesquisadora avisava. Então, como considerações finais, resultados laboratoriais rápidos contribuem para modificar a escolha empírica do tratamento, né? Isso gera uma cultura de confiança e um tempo rápido de entrega do resultado. Testes de identificação de genes de resistência por PCR da hemocultura vai agregar valor e informações para ajustar a terapia e certamente contribui na rotina assistencial para o tratamento dessas infecções que são graves e que têm alta mortalidade. Comunicação rápida e efetiva. O resultado laboratorial médico prescritor certamente traz benefício para o consumo desnecessário de antimicrobianos. A terapia adequada, claramente, vocês sabem disso, reduz a mortalidade. E hoje em dia a gente trabalha bastante com tratamentos curtos. Não precisamos mais de 14 dias para o tratamento de infecção da corrente sanguínea. 10 dias, 7 a 10 dias é o suficiente se o paciente tiver melhora clínica, e a gente tem várias meta-análises demonstrando isso. Tá bom? Então, queria agradecer aí a oportunidade e estou à disposição para poder discutir com vocês. Obrigado, Deixa eu parar de Thaís. compartilhar. Parabéns aí pela apresentação. Acho que foi bastante produtiva e acho que a gente vai ser mais produtivo aí com a discussão. Estamos abertos aí para a turma que possa se manifestar diretamente ou pelo chat. Eu só queria esquentar, Thaís, antes da gente começar. Acho que não tem dúvida hoje de que os métodos moleculares chegaram para ficar, né? Uma barreira inicial de custo, enfim, mas que, de alguma forma, isso parece que já está superado, até por conta de todas as vantagens que a gente pode obter de economia de outro lado, que você já demonstrou, e isso acaba sendo custo efetivo. Mas eu queria que você, com a tua experiência por viajar o Brasil todo, a gente sempre, quando discute a questão de infecção, a gente esbarra nas barreiras das bacteriologias dos hospitais. E não são todos os hospitais que estão bem organizados, com serviços de bacteriologia, etc. Dá para mim uma ideia de como está, no cenário nacional, a utilização dos métodos moleculares aí para diagnóstico? Isso avançou bem já? Então, Adelon, eu acho que já avançou bem, porque hoje a gente tem imunocromatográfico, que é um teste muito barato e muito fácil de fazer. E você tem o imunocromatográfico que vê 3 enzimas e você vê o imunocromatográfico que vê 5. Se você vê 3, já é o suficiente, porque são as 3 mais prevalentes, KPC, NDM e OXA48. Se você tiver os 5, você vai acrescentar INP e VIN, que não são frequentes no nosso meio. Então, eu acho que já tem bastante laboratório fazendo imunocromatográfico, mas, por outro lado, em cidades do interior eu recebo, porque os residentes às vezes me mandam antibiograma, tem laboratório que não tem nem automação, Ederlon, tem laboratório que está fazendo antibiograma com disco de fusão, tem laboratório que solta vancomicina para gram negativo, porque ele não tem nem a capacidade de separar o antimicrobiano com o germe que ele identificou. Então, eu acho que ainda carece de metodologias boas na maioria dos laboratórios. Eu vou falar para você, eu não tenho esse dado certo. Claro. Se a gente tiver em grande centro, capitais, eu acho que a gente tem laboratórios de ponta e muitos hospitais terceirizam o laboratório. Então, por exemplo, o Rede DASA faz vários laboratórios, a FIP em São Paulo faz vários laboratórios e eles vão ter metodologia de ponta. Mas eu acho que interior, principalmente Santas Casas, tem laboratório que ainda faz disco de fusão e que não vai dar certo, né? Porque não vai conseguir fazer o diagnóstico. E só para te falar o que eu tenho conhecimento, o João Paulo, o pessoal de Curitiba, fez um levantamento por um questionário perguntando quem fazia vancocinemia, quem fazia dosagem sérica, quem fazia PKPD e quem não fazia nada. 40% dos hospitais não tinham vancocinemia para fazer dosagem sérica. Então, você vê, se não consegue fazer uma dosagem
sérica do antimicrobiano, que hoje a gente sabe que a gente precisa monitorar, será que esse hospital tem um laboratório de microbiologia de ponta? Não sei. Essa ainda continua sendo uma grande barreira, com toda certeza. Ciro Fernando, alguma consideração ou passo para o Luciano aí que está com a mão levantada? O professor Luciano. Tem pergunta no chat também, viu? Eu vi aqui. Tô aqui. Vamos ao Luciano Tô primeiro. aqui. Não, pode passar para o Ciro primeiro, por favor. Não, eu não. É o Ciro primeiro aí. Não, Luciano. Eu estava chamando a atenção para o chat aqui. Bom, primeiro, Arambacã, né, querida Thaís? Arambacã. Arambacã. Segundo, acabamos de passear por um passeio do Elon Musk aqui na estratosfera, né, em termos de conhecimento, e por conta disso eu vou fazer uma pergunta bastante específica. Me chamou a atenção, na última edição do Goodman, já está um pouquinho datada, né? Só tinha duas beta-lactamases relacionadas, né? Isso é preocupante, porque a resistência é grande desses bichos, né? Qual é o espaço hoje para esse tipo de exame do aminoglicosídeo? A gente vê a amicacina, a tobramicina sumiu, né? Não se usa mais. Tem algum espaço ainda, Thaís? Muito obrigado, viu? Tem sim, Luciano, principalmente porque se a gente não tiver, por exemplo, para metalo-beta-lactamase, a gente não vai usar o aminoglicosídeo, porque a droga de escolha tem que ser um avibactam com astreonan. O aminoglicosídeo entraria como terapêutica combinada para casos que a gente vai utilizar a polimixina B. Então, polimixina B mais alguma coisa. Preferencialmente o que for sensível no antibiograma. Então, se você tiver lá uma Klebsiella resistente a carbapenêmico, você não tem ceftazidima avibactam, você vai ter que dar polimixina B mais aminoglicosídeo se for sensível, mais tigecyclina se for sensível, mais quinolona se for sensível, porque aí a gente tem que fazer a terapia combinada. No servidor, a gente está deixando ceftazidima avibactam para sangue e para pneumonia. Quando é outro sítio, por exemplo, se for um líquido peritoneal, se for um osso, se for uma secreção, ou se for urina, aminoglicosídeo monoterapia, porque aí a gente consegue sucesso terapêutico. Agora, se for outro sítio, a gente tem poupado ceftazidima avibactam por uma questão de limitação de preço, porque quando você vê os trabalhos comparando mortalidade, morre mais quem tomou polimixina B, mas não morre todo mundo, a gente consegue ter algum sucesso terapêutico. O problema da polimixina B, toxicidade e concentração. Mas até a gente ter o ceftazidima avibactam, vocês estão na UTI comigo aí há anos. O que a gente usava até a gente ter o ceftazidima avibactam? Poli B mais alguma coisa. O que a gente usa no nosso esquema empírico? Mero mais poli, até a gente identificar o patógeno, porque a gente tem que guardar para a infecção microbiologicamente documentada por questão de preço. Se a gente for usar ceftazidima avibactam empírico, a gente vai ter resistência a ceftazidima avibactam, como o pessoal já tem demonstrado. Thaís, a gente, por sorte, ainda se vê livre das metalo-beta-lactamases. Ela já tem aparecido endêmica por onde? Olha, vários hospitais relatam em Klebsiella, Ederlon, Klebsiella produtora de NDM. Principalmente, olha, eu sei que o Hospital Zona Sul tem bastante esse perfil, a FIP, que presta assistência para vários laboratórios, inclusive alguns estaduais, como o Heliópolis, tem uma série grande de Kleb produzindo NDM. Thaís, só que aí, de novo, você tem que fazer o teste, porque se você enxerga só o fenótipo, você vai achar que é uma KPC, porque ela é a mais prevalente no Brasil, a KPC. Mas tem NDM em Kleb, tem NDM em Pseudomonas aeruginosa. E quando a gente vê outra enterobactéria que não Kleb resistente a carbapenêmico, a gente pensa na NDM. Então, Serrácea resistente a carbapenêmico, Providência resistente a carbapenêmico, a gente vai pensar na NDM. A gente teve alguns no servidor, mas nenhuma em Klebsiella. Agora, Thaís, algum fator que possa estar associado a isso, que sirva para a gente de lição, para a gente continuar tentando se ver livre dela? Ou questão... Da NDM? Isso. Não, o fator de risco é o uso de antimicrobiano. Ou seja, em é alguma porque hora ela pode chegar. É plasmídio, elas vão trocar material genético, por isso que a gente isola o paciente, porque é plasmídio.
A Bia fez aqui um comentário agradecendo aqui pela aula, parabenizando. Já vi alguns serviços mais restritos à utilização dos 2 carbapenemas para tratamento de germes KPC. Seria uma alternativa plausível caso não exista a disponibilidade de uma terapia mais direcionada? Excelente E ela pergunta. agora está prometendo para você que vai abrir todos os PDFs a partir de agora. Eu falo para eles todo dia na visita, abre o PDF, abre o PDF. Essa dupla terapia é fazer ertapenem com meropenem, porque o melhor substrato da carbapenemase é o erta. Então, seria como se fosse um boi de piranha. Você dá o ertapenem e depois você dá o outro carbapenem, porque, tipo assim, a enzima iria toda para o ertapenem e você conseguiria um sucesso com mero. Mas é só relato de caso, viu, Bia? De sucesso terapêutico para tratamento de enterobactéria produtora de carbapenemase do tipo KPC, com sucesso. Não tem nenhum estudo grande comparando essa dupla terapia com polimixina B ou essa dupla terapia com ceftazidima avibactam. E ninguém vai fazer hoje um estudo desses, porque hoje, para tratar uma KPC, é novo inibidor de beta-lactamase. Então, eu particularmente não gosto. Eu não tenho uma boa experiência com o mero. Mas, tipo assim, se você está num hospital que você não tem polimixina B, acho que você pode tentar. Mas você tem ertapenem, né? Que tem uma droga cara. Se tem ertapenem, era para ter polimixina B nesse hospital. A questão não é custo, né? A questão não é custo. Talvez falta do medicamento, como a gente não teve, né, Derlon? Mas na pandemia, os hospitais tiveram falta Muita de gente polimixina enfrentou essa dificuldade. Exato. Thaís, a Lília está te fazendo aqui uma pergunta para que você explique para ela por que pedir aeróbia anaeróbia. Isso vai trazer algum aspecto positivo de você pedir as duas? Porque o aeróbio pode crescer no frasco anaeróbio, ao contrário, não acontece. O anaeróbio não cresce no frasco aeróbio, mas o aeróbio cresce no frasco anaeróbio. Então, por isso que são 2 pares, aeróbio e anaeróbio. Aumenta a minha rentabilidade. Em última instância, aumenta a sensibilidade para aeróbica, como você tinha colocado. Perfeito. E a cândida, para lembrar, a cândida cresce no aeróbio. Então, a gente não precisa do frasco específico se a suspeita for candidemia, não precisa do Michael F. A cândida cresce muito bem no aeróbio. Ou até no anaeróbio, mas, enfim, habitualmente ela vai crescer no aeróbio. Aí me chamou a atenção os dados epidemiológicos acerca de fungo, né, de cândida em especial, né? Ok, aí você olha o resultado do município de São Paulo, o resultado do estado de São Paulo, aí você olha o resultado do servidor. Se a gente pensar, a gente não tem os pacientes que fariam a gente pensar como sendo de maior risco para as candidemias, né? Mas ainda assim o nosso número é bem alto. A que você acredita isso, Thaís? Adelon, acho que é o nosso perfil de paciente. Porque o que chega para a gente na UTI? Neoplasia de cólon, que chegou no pronto-socorro com quadro obstrutivo ou perfurado, já que fez esse diagnóstico da neoplasia na primeira cirurgia, que vai ficar com NPT, com ilho paralítico, tomando antimicrobiano. Isso quando o paciente não tem deiscência, relaparotomia, fístula, etc. Então, acho que a gente tem muito fator de risco para esses pacientes, mas também esse número me assusta, porque você sabe que eu participo dos estudos epidemiológicos de Cândida desde 2003, e o Arnaldo brinca comigo e fala, o servidor me afunda, porque o maior número de candidemias é sempre do servidor, porque a gente faz estudo multicêntrico, né, com a Santa Casa de Porto Alegre, com o Hospital São Paulo, com o pessoal de Curitiba, com a UFRJ, o servidor sempre ganha em número de candidemias. A gente tem cerca de, tirando os que estão na UTI, que você viu, mas o N de candidemias por ano no servidor é em torno de 60. É muita candidemia. Mas aí onde que eles estão? Gastrocirurgia, cirurgia geral, que são os pacientes cirúrgicos, muito pouco na oncohemato, mas de vez em quando a gente vê uma candidemia na hemato,
mas aí o fator de risco é a neutropenia, e na diálise a gente não tem. Então, quer dizer, a gente não tem tanta de catéter, né? A gente tem muita translocação de trato gastrointestinal. Eu não sei se a gente poderia aí pensar nesse paciente cirúrgico, que a estratégia de você fazer um tratamento não profilático, mas o preemptivo a gente até faz, né? Porque o profilático não vai ter benefício mesmo. De suspeição precoce, porque a mortalidade também é muito alta. Mas a candidemia eu acho que a gente vai ter. Mas, graças a Deus, a gente não tem muita glabrata nem muita cruzei, mas parapsilose, que é de catéter, a gente tem bastante. Então, acho que cuidar do catéter também poderia nos ajudar a diminuir essa incidência. Mas eu acho que aí é uma dica importante. A gente não tem tanto oncohemato, a gente não tem o transplante, mas a gente tem muito paciente cirúrgico complicado. E aí eu acho que a gente tem que ficar atento nesse paciente, até para suspeição e pensar no tratamento um pouco mais cedo, até pela alta mortalidade desses pacientes, né? Alguma pergunta ou comentário aí, pessoal? Mais alguma? Daniel? Daniel, vamos lá, Daniel. Ô, Thaís, tudo bem? Desculpa, Tudo bem. Então, hoje está um pouquinho tudo ótimo. Obrigado Daniel, antes de você fazer a sua pergunta, Thaís, você vê que o pessoal que abre a câmera é só o pessoal que está no plantão, que é para mostrar que está trabalhando. E está de máscara. Mas é para a gente mostrar que está trabalhando, né? E para mostrar que, assim, mesmo no trabalho aqui, é possível assistir a aula, foi possível. Mas eu queria primeiro parabenizar, e eu gostaria de fazer, na verdade, duas perguntas. Primeiro é que a gente muito tem falado aí da emergência de cepas resistentes, principalmente depois do uso indiscriminado de antibióticos na pandemia, que a gente acabou perdendo um pouquinho a mão. Acho que, inclusive, para esses novos inibidores aí de carbapenemase, né? Acho que, inclusive, para eles. E aí eu gostaria de saber se tem algum dado um pouco mais contundente. A gente sabe que tinha ação contra KPC 1, 2, 3 ali, mas só alguns tipos de carbapenemase e não para muitos tipos de carbapenemase, e eu ouvi relatos de resistência já para KPC3, por exemplo, e etc. Gostaria de saber se a gente tem algum dado nosso, ou do servidor, ou a nível São Paulo, município de São Paulo, a respeito da emergência de resistência das cepas com KPC 1, 2 e 3 aos novos inibidores. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer nesses estudos, eu vi, acredito que foi a meta-análise que você citou, né, Thaís, daqueles 1.020 e poucos pacientes que, enfim, tiveram estudos muito diversos, com Ns menores, e que tratavam os sítios que não era muito... Era uma pooled, assim, era uma amostra bem difícil de interpretar, mas que mostrou o benefício possível e o racional da segurança do uso das medicações novas de infecção de corrente sanguínea quando comparados a regimes que continham colistina, né? Mas é um estudo assim, uma meta-análise com uma diversidade muito grande, tudo. Então eu queria também saber de você se, pela sua prática clínica do dia a dia, quando se trata de infecções não diretamente corrente sanguínea relacionada a catéter, mas, por exemplo, trato urinário com uma corrente sanguínea secundária à pielonefrite, ou então abdômen com uma corrente sanguínea secundária à infecção abdominal, se você acha também que existe diferença na mortalidade, pela sua prática, opinião do especialista, da mortalidade nos pacientes que usam regime colistina versus novos inibidores. Excelentes perguntas, Daniel. Então, vamos lá. A gente, não, que eu saiba, a gente não tem relato de KPC tipo 3 no Brasil, tá? Porque os laboratórios aí de pesquisa, Ana Gales, Escola Paulista, mesmo o LIN lá do HC, ou os outros laboratórios tipo Fleury, que fazem sequenciamento genético, não acharam KPC tipo 3. A gente tem KPC1 e KPC2. Isso é bom para a gente, porque os relatos de resistência a ceftazidime e avibactam são com KPC3, tá? O que eu sei, o hospital privado que está utilizando muito ceftazidime, avibactam, e tem gente que está utilizando de forma empírica, eles estão tendo aumento de NDM, tá? Porque você acaba fazendo uma pressão seletiva, né? Você tira a carbapenemase tipo KPC e apresenta NDM.
Agora, os relatos que eu vi de ceftazidime e mavibactam de literatura de resistência são pacientes sempre com uso prévio de ceftazidime e mavibactam, que recrudesceram da infecção e aí tiveram uma infecção por uma enterobactéria com resistência a ceftazidime e mavibactam e eram todas KPC do tipo 3. Então, por isso que a gente tem um pouco aí de parcimônia de utilizar o ceftazidime e mavibactam. Eu acho que a gente não tem que usar empírico, a gente tem que usar só infecção microbiologicamente documentada. É claro que a nossa endemicidade é de KPC. Então, se eu suspeito lá, paciente que está grave, se eu der ceftazidime e mavibactam e depois de escalonar, eu vou estar selecionando aí NDM. Então, acho que a gente tem que fazer um uso racional. Mas que eu saiba, a gente não tem esse relato no Brasil de KPC do tipo 3, assim como a gente também não tem OXA 48, a gente tem OXA 21 e OXA 53, a gente também não tem OXA 48 relatos no Brasil. Então, daí a importância da gente conhecer a epidemiologia local, né? E a outra pergunta, para infecções que não corrente sanguínea, comparando regimes contendo colistina com regimes contendo os novos inibidores. Eu não tenho essa experiência pessoal, mas assim, o que a gente vê, Daniel, é que a mortalidade é maior nos regimes contendo polimixina. Tirando quando a infecção é a Cinetobacter, porque eu acho que aí não é a polimixina, é a infecção pelo patógeno mesmo. O patógeno em si leva uma alta mortalidade, não é dificuldade terapêutica. Mas os regimes com polimixina, em todas as revisões, mesmo que sejam estudos retrospectivos, a mortalidade é maior com regimes contendo polimixina B. Por quê? Não é porque ela não é eficaz, pelo contrário, ela é. O racional para isso é, se for pulmão, eu tenho dificuldade de concentração da polimixina B no pulmão, assim como eu tenho dificuldade da concentração dela no sangue. Por isso que a gente não corrige mais para função renal, porque senão a gente vai dar subdose. E por conta da nefrotoxicidade, porque a nefrotoxicidade vai contribuir para a mortalidade desse paciente. Então, eu acho, a minha impressão, como os estudos mostram, é que os regimes contendo polimixina, a mortalidade é maior. Por isso que eu acho que a tendência agora é a gente, se for KPC, utilizar os novos inibidores. Mas, de novo, sempre infecção microbiologicamente documentada e não de forma empírica. E, claro, se você tiver bacteremia secundária de urina, a gente poderia dar ceftazidime e mavibactam, né? Por exemplo, se a infecção é de urina, mas é um germe sensível ao aminoglicosídeo e é secundário, eu posso tratar com aminoglicosídeo, né? Depende do foco aí. Agora, se for pulmão, se for intraabdominal, talvez a gente não tenha essa segurança. Ok. Bom, Thaís, você chamou a atenção para o fato de que fazer o diagnóstico mais precoce com os métodos moleculares, isso tem impactado no desfecho clínico, e claro que isso está associado à utilização adequada dos antimicrobianos, dos DOT-CHIP, né, como você bem citou. Então, acho que uma mensagem importante para ressaltar para todo mundo é que o intensivista tem que estar ligado em noções de PK/PD, que ele tem que entender que ele precisa olhar para algo mais do que simplesmente se é sensível ou resistente. Ele tem que entender o porquê da escolha e das opções das drogas e da definição da dose, da duração de infusão, etc. Acho que isso tudo tem que ser uma coisa que não dá para o intensivista não buscar ter esse conhecimento e não participar dessa discussão junto com o infectologista. Eu queria que você, aí nos teus comentários finais, estressasse um pouco mais a importância disso. Não, sem dúvida, né? Então, primeiro que não é só o SR, como você falou, a gente tem que olhar a concentração inibitória mínima. É claro que nem eu sei de cor os MICs para determinar. Alguns a gente sabe, né? MIC para vanco, MIC para o meropenem, MIC para o ertapenem. A gente acaba meio que decorando, mas a gente não precisa decorar, né? A gente só precisa entender o que significa, né? Concentração inibitória mínima é a mínima concentração que o antimicrobiano alcança no sangue capaz de inibir o crescimento da bactéria. Então, o ideal é que a gente tenha
dosagem sérica desses antimicrobianos 5 vezes maior que a MIC, para a gente conseguir, porque a MIC é inibitória, inibe o crescimento, mas eu não quero só inibir o crescimento, eu quero matar a bactéria no sítio de infecção. Então, o antimicrobiano precisa ter concentração sérica, precisa ter biodisponibilidade e chegar no sítio de infecção numa concentração eficaz para erradicar a bactéria. Então, essas noções de PKPD são importantíssimas. E cada vez mais a gente caminha para a dose individualizada, porque a gente tem lá 4,5 de pipetazo de 6 em 6, mas eu tenho que ver que o doente é obeso, que o doente está chocado, que o doente está com insuficiência renal, fazendo diversas formas de diálise, intermitente, hemofiltração contínua, e nem sempre eu vou ter o nível sérico circulante da maneira que eu desejo. E hoje, dosagem sérica de antimicrobianos a gente tem bem estabelecido para vanco, ainda com a dúvida se a gente faz vale ou se a gente faz PKPD, que é uma coisa que precisa ser melhor estabelecida, mas a gente tem para aminoglicosídeo e a tendência é que a gente tenha para as outras drogas. A gente vai ter que trabalhar com isso, né? Com a MIC e com o que a gente alcança de nível sérico para conseguir ter um resultado ótimo. Até porque o pipeline de novas drogas é lento, o surgimento de resistência imenso, nós vamos ter que cada vez mais individualizar para poder ter melhor resultado. E por isso que eu fiz questão, aproveitando aqui o fórum de vocês, dessa nova nomenclatura do BRCast, que até então a gente não estava soltando no servidor e que a gente vai passar a soltar. Então, o intermediário significa sensível, só que eu tenho que dar dose máxima, claro, corrigindo para a função renal, tá? Então, essa aí eu já tenho visto nas clínicas. Eu fiz intermediário a pipetaço e troquei para meropenem. Não, você pode continuar com o pipetaço, desde que você dê doses altas. Thaís, uma pergunta, Thaís, que a gente observa com frequência e é preocupante, na minha opinião, é a rapidez no gatilho para trocar antibióticos sem ter, às vezes, o resultado da primeira cultura, porque o paciente fez choque, ou o paciente piorou, continua febril, o raio-x infiltrou. Então, assim, mesmo que seja a origem, um foco de um acesso vascular, enfim, mas essa rapidez, muitas vezes, me parece assim, eu estava pensando num caso que nós recebemos um paciente um tempo atrás, que acabou ainda a óbito, em uma semana no hospital de origem, ele recebeu, em 7 dias, 5 antibióticos diferentes. Assim, ele completava 48 horas e não melhorava e já iam trocando. E assim, quando tu fala que em alguns locais usam o nível sérico de vanco para gram-negativo, a gente sabe que não há homogeneização do entendimento do que é uma vancomicina. Então, como a gente controlar esse furor de prescrição, né? A ansiedade do médico, né? Isso é muito, muito frequente, Fernando. É claro que assim, a gente sempre tem aquela regrinha milagrosa que não sei de onde também vamos esperar 48 horas do antibiótico para ver se surtiu algum efeito. É claro, porque a gente espera que a droga alcance um steady state, né? Porque uma dose de antimicrobiano não vou alcançar nem o steady state, nem vou ter recuperação clínica desse paciente. Então, por isso que a gente espera aí 48 a 72 horas. Mas se a gente não isola o agente, fica muito difícil, porque existe essa tendência. Piorou a leucocitose, quer trocar o antibiótico. Aumentou o PCR, quer trocar o antibiótico. E, às vezes, a gente está clinicamente estável. No choque, eu acho até que talvez a gente fica mais ansioso por trocar, porque o paciente não tem muitas chances. Mas, se não tiver chocado, tiver hemodinamicamente estável, eu acho que tanto febre, quanto leucocitose, quanto aumento de parâmetros laboratoriais permite a gente esperar. A gente vê, às vezes, né, o paciente sai da cardíaca, né, inflamado pela SEC, fez 38, já troca o antibiótico profilático, a cefalosporina, por uma piperacilina, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que... Porque os biomarcadores, tu falaste da PCR, né, e mesmo também procalcitonina e esses outros, né, eu não vejo vantagem assim para
serem indicadores assim de especificamente bater o martelo, a infecção. Não tem um eletro para sepse, né? Não tem uma troponina, né? Então, Isso mesmo. É verdade. Se o paciente está sem antibiótico, você coletar uma Procal, a Procal V é baixa, a gente fica mais tranquilo de que ele não tem uma infecção bacteriana. Mas nem sempre é isso, né? Normalmente as pessoas colhem a Procal no paciente já em vigência de antibiótico. E aí você não sabe se a Procal está baixa porque o antibiótico está fazendo efeito, você precisaria ter um basal, né? Fica difícil. a Ellen colocou aqui, não é, no chat, né? A procalcitonina é entre 0,1 e 0,5, mais pior a clínica. Mas aí entre 0,1 e 0,5 a Procal está normal, né? Pois é. E ainda tem uma zona cinzenta, né? Que às vezes que deixa dúvida, e eu acho que usar a Procal para definir que tem infecção é temerário. Eu acho que ela serve que ela é auxiliar, né? Eu acho que ela vai bem quando a gente tem dúvida se a pneumonia comunitária é viral ou bacteriana. O paciente chegou com um filtrado radiológico que você não sabe o que é, eu acho que ela ajuda bastante. Aliás, esse é o melhor cenário de estudo dela, né? Edelomas realmente para descartar a infecção bacteriana é meio temerário, também acho. Tá aí, estamos aí 9h30, acho que discutimos bastante, se deixar a gente segue longe aqui, mas muito obrigado aí pela boa discussão, pela excelente apresentação, e acho que espero que todo mundo leve aí as mensagens importantes de que a gente pode fazer bastante para melhorar nossa capacidade de diagnosticar melhor as infecções de corrente sanguínea, e principalmente se a gente for muito mais atencioso com todas as informações que a gente tem hoje, a gente tem condições de também tratar melhor. Mas nunca esquecendo, nunca é demais dizer que a gente tem uma responsabilidade maior ainda em prevenir que elas aconteçam, e esse é um grande espaço que a gente não pode abrir mão, é a obrigação nossa de cuidar disso. Thaís, brigadão, boa noite, um beijão para você. E vamos chamar outras vezes. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Boa noite, viu? Tchau, turma. Tchau, tchau.